Oi gente, hoje eu quero falar para vocês sobre a importância da padronização. Por quê? Vamos que o seu cliente hoje veio na sua loja ou comprou pelo seu delivery um produto e ele gostou muito, ele amou, ele fala, nossa, esse recheio tá perfeito. Aí ele tá passando pela cidade ou então ele mora na cidade e ele num determinado momento, daqui uns 2, 3 meses, ele resolve passar na sua loja e lembra, fala, nossa, eu comi aquele recheio de frutas vermelhas lá, maravilhoso, eu vou passar lá comprar. Aí ele chega lá, a sua receita não saiu, o seu recheio não está como ele comeu da primeira vez e a decepção dele é grande e você corre o risco de perder o cliente, porque às vezes, o que acontece? A sua receita é praticamente a mesma, você acha que é a mesma. Aí você mudou de funcionário. Aquele funcionário que fazia aquela receita, quando ele passou lá, saiu da tua empresa. Ou era você que fazia, você demandou para outra pessoa fazer e a tua receita não é mais a mesma. Por quê? Você acha que é, mas a forma como ela foi feita é diferente. Então, a padronização da receita, a ficha técnica de produção é muito importante por esse motivo. Acontece que daí o teu funcionário foi lá, não é o mesmo, ele usou outra panela para fazer a geleia, ele usou o tempo de preparo diferente, né? A consistência mudou, porque dependendo do utensílio que você usa, da panela que você usa, se ela é muito fina, se ela é muito grossa, se ela se fez muito rápido o processo, ela não pegou uma cremosidade, ela ficou aquosa, sabe? Aquela geleia aquosa, não é mesmo aquele creme de geleia gostoso que ele comeu. Por quê? Porque mudou a panela, mudou a espátula, aí já grudou no fundo, já subiu uns grumos, já tem umas pelotinhas, já tem um gostinho de queimado, porque se você mexe com uma colher, não é com uma espátula de silicone, já gruda tudo, ainda mais se fizer numa outra panela diferente. Então, por isso a importância da padronização e a importância da ficha técnica de produção. Detalhadamente. Eu estou começando a falar pelos utensílios porque é isso mesmo. Você tem que colocar lá o tempo de preparo, a chama que foi usada, porque se você fizer numa chama menor, no fogão que tem uma chama menor, ou se você usou ele na chama média, na chama baixa ou na chama alta, vai dar alteração no recheio. Então, a padronização é muito importante para o seu negócio, para o seu trabalho fluir e evitar que você tenha que repetir a receita ou desperdício. Porque às vezes você faz correndo tudo, não, a receita está aqui na minha cabeça, sou eu mesmo que faço, não preciso fazer essa ficha. Precisa. Porque às vezes na correria você acaba trocando um ingrediente ou na falta de um ingrediente coloca outro e acaba que dando tudo diferença no processo final da sua receita. Então, se o teu funcionário falta, qualquer um que pegar a sua ficha técnica de produção vai conseguir reproduzir aquele produto seguindo o passo a passo certinho de como fazer o seu produto. Não é só a receita, colocar lá a receita e o modo de preparo. É o passo a passo, detalhadamente, de como fazer a sua receita. E também, a partir dessa ficha, fica muito mais fácil você fazer uma ficha técnica de custo, por exemplo. Você colocando ali nessa ficha o produto que você usou, a quantidade que você usou, a categoria da receita, quanto rende a sua receita, né? Vai ser muito mais fácil você chegar num preço final de precificação. Você já pode fazer a ficha de produção, técnica de produção e a ficha técnica de precificação, partindo desse processo. No caso dos donuts, né, aqui na loja, a gente tem a massa, os recheios, uma massa base, que dessa massa base parte a maioria dos recheios, as coberturas. Então, o processo da massa, principalmente da massa dos donuts, se não tiver um passo a passo detalhado, a pessoa não consegue reproduzir, mesmo ela tendo, no caso dos alunos, ali em vídeo, explicadinho, certinho. Por quê? Você lá comprou o meu curso e você começou a fazer a massa.
É uma receita exata, pesada, tudo certinho, vídeo explicativo. Aí o que acontece? Se você não detalhar ali na sua ficha certinho como você faz a sua receita, partindo de um curso que já está pesado, que já está tudo certinho, as medidas exatas, você não vai conseguir, a pessoa que pegar a sua receita não vai conseguir reproduzir. Ela não, aí você vai falar, nossa, ela não conseguiu fazer igual eu dei o vídeo, mostrei tudo, ela não conseguiu fazer e não vai conseguir fazer. Porque cada um tem o seu jeito, tem o seu pulo do gato, tem a sua maneira de fazer a receita. Então por isso é importante você fazer. Mesmo você comprando um curso, tendo tudo pesadinho, tendo tudo explicadinho, as quantidades, é importante você fazer a sua ficha técnica da sua receita da massa. Mesma coisa os recheios. Os recheios do curso parte de uma única base, a maioria deles vai se fazendo esses recheios todos, né? Paçoca, bombom, e limão, e maracujá, e tá. Mas você tem que detalhar quanto que você vai colocar de ingrediente nessa massa base, para depois você fazer as porções certas para rechear os donuts. Ah, mas é difícil pesar na hora que você vai repor uma vitrine ali, acabou o recheio, você vai pegar a massa base e você vai colocar os ingredientes. Aí o que acontece? Se você não fizer isso, se você não tiver detalhadamente, eu vou colocar uma porção, pesa. Eu vou colocar, se você quer, então eu não tenho a balança ali, a mão toda hora. Então faz medidas caseiras, principalmente só das porções que você vai rechear os donuts partindo dessa massa base. Eu vou colocar então, tenho lá essa medidinha aqui, rosa, essa medidinha que eu vou usar para picar o bombom aqui, para colocar aqui na nossa massa base, para rechear 6 donuts, não sei, né? Para você poder padronizar, porque senão o que acontece? Se você não quer pesar, você tem que fazer uma medidinha caseira. No caso do produto já pronto, do recheio aqui que a gente tem, né, que é a massa base, que eu chamo, para você padronizar, porque senão um dia você vai fazer 6 donuts, você vai pegar a massa base e você vai picar lá dentro 4 bombom. No outro dia, a outra pessoa vai fazer, ela vai picar 2 bombom dentro, para fazer o recheio de bombom. No outro dia, vou pôr um bombom. Então, acontece que o cliente vai pegar e vai falar assim, nossa, esse recheio não tá igual ao que eu comi aquele dia. A mesma coisa, fazer a ficha técnica das coberturas, que vai. Porque um dia você pode fazer a cobertura. Tudo bem, você pode alterar, você pode mudar. Eu vou mudar essa cobertura aqui, ela tá muito igual, nossa, eu não tô enjoada dela, eu posso mudar, posso melhorar ela. Você pode alterar lá, mas é importante você colocar. Esse aqui, hoje, esse donut de bombom, ele vai em cima da cobertura, chocolate ao leite ou ganache, né, também, pode ser. Aí você escolhe e ele vai 4 pedaços de bombom em cima. Você coloca lá. Categoria de recheio de donuts. Categoria de cobertura. Coloca lá. Do donuts de bombom, do donuts de Kit Kat, do donuts de coco, de beijinho. E você vai colocar se o bombom vai 4 pedacinhos, se o de bombom vai 2 pedacinhos, se ele vai somente a farofinha do bombom picada e quanto que vai, entendeu? Porque senão o que acontece? Você vai ter prejuízo, o seu cliente não vai gostar, porque ele vai reclamar. Aconteceu aqui na loja já de cliente receber um donut de maracujá com chocolate e a gente colocava o chantilly em cima, né? Hoje a gente já não faz mais, nós já alteramos. E naquele dia foi sem o chantilly. Não foi porque não tinha chantilly, porque chantilly é uma coisa que sempre tem aqui na loja, porque praticamente todos os recheios a gente aira ele com chantilly. E ele reclamou. Ele falou, nossa, o meu veio sem chantilly. Eu achei que nunca na vida ele ia falar sobre isso. E aconteceu várias vezes em vários recheios. Então, você especificar lá a categoria, que é o recheio, o donuts, a cobertura,
A donut de Red Velvet, a cobertura é essa, vai essa quantidade de farofa em cima do donuts. Se você, por exemplo, a farofa, tudo bem, a farofa não é muito, digamos assim, essencial você pesar certinho, porque você pode colocar ali em cima, mas você pode especificar a grossura da farofa, porque se você tiver uma farofa fininha, ele vai alterar. Se você fizer eu gosto de fazer a farofa bem grossona, pedaçuda, então vai alterar no sabor. Se a sua farofa for fininha, você vai manter a sua farofa fininha, né? Se a sua farofa for pedaçuda, você vai manter a farofa pedaçuda. Aí você vai colocar lá a farofa do Red Velvet pedaçuda, a farofa do Red Velvet fininha, porque altera o sabor. A pessoa vai comer, ela não vai sentir o croque. Tinha um diferencial aqui nesse Red Velvet, a farofa era mais pedaçuda. E a padronização fica muito mais certinha e você consegue trabalhar melhor. Dá trabalho? Dá trabalho fazer isso. Só que depois você vai ver que é muito importante, e daí o trabalho, que é o fazer, que é a preparação, fica muito mais fácil. Então assim, dá muita alteração. Qualquer detalhe que você não faz, que a outra pessoa estava acostumada a fazer, dá alteração. Se você está acostumado a colocar, por exemplo, limão no início que você está preparando a sua geleia, ou no final, sabe? Esses detalhes, o ninho, por exemplo, o leite em pó, o ninho. Aqui na receita vai leite em pó, tá, coloca tudo lá na panela. Aí, mas você não, você gosta de colocar o leite em pó no final da preparação e mixar ela ou bater no liquidificador para ele ficar um recheio mais puxinha, parecido com trufado. E a pessoa vai lá e joga o leite em pó e cozinha lá na panela. Dá diferença gigantesca no final da sua receita, seu cliente vai perceber. Isso, o que acontece? Vai acabando que vai desvalorizando o seu produto, e a padronização valoriza, vai valorizando cada vez mais o seu produto, e o seu cliente vai ter certeza absoluta que ele vai comer sempre o mesmo donuts. Então por isso é muito importante você colocar lá. Você pode, essa ficha, você pode colocar ela no Word, no Excel. Aí você vai falar assim, mas eu não mexo com isso, eu não trabalho com internet, não vou fazer isso. Posso colocar no caderno? Se você tiver um caderno para você anotar tudo certinho, vai ser, quando você bater o olho, meio que você não vai ver de imediato tudo certinho ali, porque quando você coloca numa planilha certinha, que você vai colocar num programa, que você vai ter ela ali para você colocar na sua cozinha visivelmente, com as cores detalhadas ali na categoria, o produto, farinha, quantidade, tempo de preparo, categoria da receita, recheio, massa de donuts de chocolate, de Red Velvet, tudo certinho, com as cores certinho. Quando você bate o olho ali, na parede ali, você já vai ter no cantinho ali certinho, é mais fácil a visibilidade do que você escrever ali no caderno, a caneta ou a lápis. Mas no caso também pode, desde que você faça certinho, para você ter organização, tempo de serviço mais rápido, não ter que refazer o preparo novamente porque estragou, porque não deu certo, porque na correria, padronização para o teu cliente, tudo facilita. Isso é muito importante. Aí você vai olhar lá no YouTube, lá, vai falar, nossa, mas elas explicam assim de um jeito que aquelas pessoas que você fala, nossa, mas isso é muito difícil. Não é difícil, principalmente quando você compra um curso, que nem o do meu Donuts Perfeito. Você compra o curso, já tá lá a receita, a pesagem certinha, especificado, tudo como é a receita. Então, gente, eu vim aqui falar para vocês sobre tudo isso para facilitar e para vocês não terem prejuízo, desperdício. Aí você vai me dizer, como que eu vou fazer para pesar o recheio que vai em cada donuts? Porque depois que você fizer essa ficha, você vai saber quanto rende a sua receita, quantos donuts
ela vai render. Porque você vai pesar quanto que você quer colocar de recheio dentro do seu donuts, né? Então, é 60 gramas? É 70? É menos? É mais? Então, como que eu vou falar para você como facilita? Porque na hora do apuro, você tem lá 80 donuts para enviar, né? O entregador já está chegando e você tem que fazer. Aí você vai pegar a balança e vai pesar recheio por recheio? Impossível isso acontecer, impossível. Então, um jeito fácil de você fazer, ó, eu compro assim, ó, as mangas já fechadinhas, aqui eu acho que deve ter 100. Se você vai fazer com a manga, é mais fácil você ter uma quantidade exata para você não colocar de mais ou de menos, né? Para você, falando de novo da padronização. Você vai cortar a sua manga com o mesmo, vai medir, vai pegar uma régua e vai medir aqui certinho o tamanho do buraquinho da sua manga. Por que eu falo isso? Porque daí você vai lá no donuts, você vai colocar lá. Se ela é mais grossinha, você vai fazer uma volta. E se ela é muito fina, você vai acabar aqui fazendo uma, ai tá pouco, mais uma, sabe? Você vai acabar colocando muito ou de menos. Então, padronizar esse buraquinho aqui também é importante, porque daí você vai fazer uma volta só, que é o jeito mais fácil, e daí você faz uma volta, retira aquele recheio e pesa. Ou então coloca o donuts em cima da balança aí já vai aparecer o peso do donuts. Aí você vai colocar o recheio, uma volta, você já vai saber quanto de recheio que tem lá. Aí o que você vai fazer? Você vai saber a quantidade de recheio. E se você já colocar a cobertura, você já vai saber a quantidade de recheio e cobertura que vai no seu donuts. Aí você vai fazer rapidinho. Teu pedido tá bombando, sua loja tá bombando, você tem a manga já cortada, você vai fazer uma volta só. Você já vai saber quanto. Aí a questão da cobertura é só você mergulhar o donuts e chacoalhar. Aí o tempo de chacoalhar ali é que vai determinar quanto de cobertura que você vai ter em cima do seu donuts. Se você já mergulhar e já tirar, ele vai vir com 3 vezes mais cobertura. Se você colocar lá, contar 2, 3, 4, 5, contou, tirou. Você vai padronizar a cobertura. Não tem outro jeito, a não ser que você coloque uma colher que você vai saber o peso. Você vai medir lá quanto pesa uma colher de cobertura, aí você vai saber, uma colher de cobertura eu tenho isso aqui. Mas dessa forma é o jeito mais fácil, porque é diferente de bolo, que o bolo já é mais exato, você já sabe quanto de recheio, porque demora mais tempo para fazer, você tem mais tempo para montar. O donuts não, é muito rápido às vezes. Então, essa forma que eu faço aqui na loja e que eu tô te mostrando é o jeito mais fácil de você padronizar a quantidade de recheio, é medindo o tamanho da manga aqui. Tá bom, gente? Espero que eu tenha explicado direitinho, facilitado um pouquinho a vida de vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!